Este é o Pode Pensar Preto, onde a voz do nosso povo traça caminhos próprios do conhecimento e do saber. Aqui, a educação não é só método, ela é feitiço. Esse quilombo é território de reconstrução das nossas epistemologias. Cada conversa é como o tambor que ressoa em nossas memórias e nos convida a dançar com o corpo, pensar e sentir o mundo como essa herança da ancestralidade. Então, nós, que somos passadas, mas também que somos o agora e que também somos o tempo que ainda não nasceu, que todas essas se sentem junto da roda e se acheguem a essa escuta, que também é uma oferenda de cura. Mandei benzer meu tambor lá no dente. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Pensar Preto. Hoje a gente tá aqui com a Argideia. Eu conheci ela através do professor Basilele Malomalo, de uma vivência que foi realizada na Bahia, né? Na verdade, nas redes foi essa vivência, né? Mas foi idealizada por corpos que residem na Bahia. Então, não em sua maioria baianos, até porque o professor Basilele é do continente, né? Mas aqui no Pode Pensar Preta, ideia, a gente tem uma dinâmica de que ninguém é melhor do que nós mesmos para nos apresentarmos. Então a gente carrega nossa ancestralidade quando a gente abre a boca para falar. E todo mundo que está falando através de nós. Então, por gentileza, se apresenta pra gente, conta um pouquinho essa história, conta quem você carrega até aqui. Salve, gente, licença, né? Licença aqui, também muita gratidão, tá? Pelo convite, pela partilha que a gente está aqui nesse dia maravilhoso de hoje. Então, eu sou Argideia, artisticamente falando, né? Por escolha e por identificação com a planta e a flor chamada argireia nervosa. Então, tem uma história também em torno desse nome. E é batizada, né, vamos dizer assim, pelos meus pais, né, presenteada com o nome Andréa Costa, né, que é também como eu me apresento. Então, meu nome é Andréa Costa, que é o nome da minha mãe. Então, trago todo mundo comigo, né, de alguma forma assim. Tenho minha irmã aqui, então sou natural de Candeias, Bahia. Tenho 31 anos também, né? Tenho um filho, sou mãe de Amicaia, que tem 2 anos. Então, hoje, né, eu tenho a maternidade, assim, nesse lugar norteador mesmo, até da minha forma de praticar o que eu faço e quem eu sou, né? Eu percebo que existe uma pessoa antes e depois da paternidade. Então, hoje eu sou mãe e essa é uma função e uma missão que eu tenho muito grande na minha vida. E a partir disso, eu também continuo produzindo os meus projetos audiovisuais, né? Trabalho com dança também, né? Com essa pesquisa corporal, que vem também desde a infância. Desde a infância eu danço com minhas irmãs, então a história com a dança vem desde aí. A gente sempre sonhou em ser dançarina, ser cantora de alguma forma assim, né? De dançar. No meio do caminho eu dei uma desviada, fui fazer outras coisas, né? Tentei aí fazer edificações, sonhava em fazer engenharia civil, que me identificava muito com essas coisas, né? Gosto muito de construções, de construir coisas, eu percebi assim, de estar no detalhe, de saber como é construída as coisas, sabe? Eu percebi que tinha esse interesse e construir casas, né? Construir um lugar para eu morar. Acho que eu queria, sempre quis saber como construir onde eu vou morar. Então eu tenho isso assim muito forte dentro de mim, de construir a minha própria casa, né? De colaborar com as pessoas para a gente construir nossa própria casa. E aí fui fazendo essas coisas, né? E tendo minhas irmãs também como dançarinas, já estavam formadas em dança, né? Então aí quando eu retorno para Bahia, que eu fui trabalhar como é? Secretária de recepcionista em Fortaleza. É que minha mãe vem de Nossa, Fortaleza, do Ceará. A família da minha mãe vem de lá e meu pai é baiano. Então, minha mãe tem descendência indígena, né? Meu avô era indígena, meu bisavô, família da minha avó também. Então, ela vem dessa linhagem e aí meu pai já é um homem preto, né? Já vem com a mãe preta e um pai branco. Então, quando se junta,
nascem três meninas, né? Três mulheres, seis bebês maravilhosas que somos eu e minhas irmãs. E aí eu não consigo falar só de mim, porque sem, como elas me fazem, sabe? E essas pessoas me fazem, então eu acabo falando sobre todo mundo, né? Meu pai também. Então, meu pai é baiano, meu pai é de Catu, aqui na Bahia. E aí, então, essa ancestralidade também forte vem de lá, que aí também descobriu que minha avó já teve contato com terreiros, né? Já foi do candomblé. Então, assim, tem muitas ligações que hoje em dia só se explicam espiritualmente mesmo, sabe? Então é isso, e eu busco, né, nesse caminho também trabalhar com as cosmologias africanas, indígenas, com a terapia holística, né? Depois que eu conheci o professor Jorge Conceição, né, o estudo dele, que é um homem preto, que ele tem uma escola, uma universidade popular, né? Ele já fez a passagem dele, mas é tão presente na minha vida que eu acho que eu sempre falo ainda como se ele estivesse presente, né? De alguma forma, assim, muito forte do meu direcionamento também para a visão, né? Para a mudança de visão de mundo, que é sair do Ocidente de todo o sofrimento que a minha psique tinha, né? Que eu acho que não era inexplicável para mim, que eu não sabia o porquê. Depois que essa chave vira, que eu conheço a Uniran, que eu conheço a boiada multicor, né? Que eu conheço o que é ser brincante, que eu conheço o que é ser cultura popular, que eu moro no interior. Candeias é tipo assim, interior de alguma forma, né? É perto de É Salvador, mas a Recôncavo gente Baiano? é recôncavo baiano, exatamente. Então, a gente às vezes ainda fica com essa outra, um pouco mais atrasado, né? O pensamento é um pouquinho mais lá atrás. Então, quando Eu não minha gosto irmã dessa palavra atrasado, sabe, Orgideia? Eu acho que é num espiralar de tempo diferente. exato, é meio. Aqui a cidade realmente, às vezes parece que a gente tá em 1800 e outros universos. Mas assim, consigo lidar. Outros universos. É porque acontece A muitas. Bahia já é a terra de todos os santos, agora vai ser de todos os universos. Daqui a pouco estão falando que a Bahia é uma. Como que fala? É, um giro no tempo, né? Um vira-tempo de A tão Bahia mágico. o bagulho é muito louco aqui, velho. Às vezes assim, sabe? Porque às vezes pra quem vem de fora também pra turistar é tudo muito lindo, né? Mas aqui dentro às vezes tem as entranhas que às vezes prende a gente, né? A gente acaba sendo preso. Mas foi isso, assim, o contato pela minha irmã mais nova, Sawane, né? Ela me levou ao Unirã, que me levou a conhecer tudo isso, que me levou a me reconhecer e falar, meu Deus, eu sou alguém. Além do que disseram que eu sou. Que lindo. Né? Teve também um livro que eu recebi que era O Poder do Agora, que eu ganhei, e também fez tipo assim, um boom, sabe? Que aí foi aí o caminho. Aí comecei também, né, gente, a consagrar a cannabis, né? A maconha, não sei se é permitido falar aqui, você vai. Me corta. Lógico que é. Aqui a gente é totalmente a favor da legalização. A gente ainda não entendeu como votou 13 e vai votar 13 de novo, se necessário. E ainda vai ter que fumar o baseado escondido. Eu acho isso um absurdo. Nossa, Bruna, se tu estiver escutando, que coisa Por muito difícil. favor, entendeu? Daí eu não Mas os pegaria. amigos do Lula tá escutando, que eu tenho amigo que é amigo dele. Então, por favor, né, gente? Mas Mas você aí, começou a consagrar cannabis, mana? Como assim consagrar cannabis? tipo assim, nunca. Eu tinha o quê, velho? Na época, 20 e tantos anos, quando eu conheci realmente, né? Nossa, faz tanto tempo, né, mana? Eu tenho Foi 30. ontem, você tem 31. Mas é isso porque pra mim parece que depois disso tudo virou um tempo muito maior das coisas, sabe? De tudo Gostei ter dessa sido também visão. muito rápido, né? A mudança é muito rápido, da consciência que ela traz, porque eu me lembro que era minha irmã mais nova me apresentou, né? De alguma forma eu escolhi experimentar e querer conhecer, e foi também de uma forma muito respeitosa, né? E nesse sentido mesmo de fumar, era fumar, né? Fumar maconha, mas com um certo respeito, não era somente. Não era com essa ideia de ficar loucão, de usar drogas e. Não, Não, sabe? jamais. Era com outro contexto. E foi nesse processo que eu também me afastei do álcool, né? Fui realmente me afastando do consumo excessivo de álcool, sabe? Porque Ah, porque me. assim, beber no ano novo, numa Páscoa, uma tacinha,
Eu acho E isso é não, normal. não é o Agora, o que moralismo, aconteceu com a nossa entendeu? comunidade é que a gente virou viciado. A Claro. Só gente, se a diverte em nossa se beber. sociedade, né, o nosso povo foi condicionado a uma amortização através do uso do álcool. Isso é um Claro, é absurdo. naturalizadíssimo, né? Por exemplo, eu Uhum. cresci com esse exemplo, para mim era muito comum a diversão, a festa, né? A visão da criança quando cresce é que aquilo ali é o comum de uma festa, né? Se todas acontecem assim, a festa, toda festa acontece assim. Então, é mais fácil ter o contato com o álcool, né? Socialmente, mais fácil assim, pelo menos eu para uma mulher, né, que vinha da periferia, ali do bairro que eu morava, conhecer, acessar o álcool do que acessar a maconha, a cocaína, o crack, né? Porque já tinha uma restrição do meu pai, então tinha assim várias coisas para esse caminho não aparecer. Então foi depois de adulta mesmo assim, 22, 23 ou 24 anos assim, não me lembro direito, que eu conheci e me livrou de muitas laranjadas da minha vida, sabe? De falar, putz, olha como você tá vivendo, olha o que você tá fazendo. Me trouxe muita consciência, sabe? Além das leituras, né? Além das universidades, aí começar a ter coragem de me envolver nessas coisas, de dar energia para as coisas que eu acreditava, sabe? De E começar a como que produzir. você mergulhou nos cuidados com o corpo? Porque você é do audiovisual, então provavelmente você se enveredou numa formação para essa área, né? E trabalhar Nunca, corpo. Como que você orbitou nessas pronto. dois? É Hã? isso. Aí nunca estudei assim. Quando eu comecei com audiovisual, comecei totalmente intuitivo, né? Aí minhas irmãs dançavam, já tinham começado a produzir alguns videodanças e eu comecei a fazer isso com elas. Aí eu não estava dançando, né? Eu estava com essas questões de dançar na frente da câmera e eu amava fazer edição, fazer essas coisas. Eu fazia já com foto minha, com vídeo. E aí a gente se juntou, elas dançavam, eu filmava e a gente editava junto. Então comecei, então já estive em São Paulo, já participei de um curta-metragem, né? Como assistente de câmera. Já fiz algumas coisas assim, né? Já filmei algumas coisas em Recife, então já fiz alguns projetos já e muitas videodanças nossos, né? Que é a Sandai Coletiva e o Irradia. São dois grupos, dois coletivos, né? Da nossa família, que é eu com minhas irmãs, a gente está no Irradias e a gente faz pesquisa corporal e pesquisa junto com a pesquisa na dança, né? Entender essa dança do nascer, né? A dança da terra, né? A dança do todo, né? Nossa, A espiral é a dança. Então, assim, vou nada tá. anotar de outra cor aqui agora, hein? A dança do nascer. A gente vai falar sobre isso. Vai, continua, Vânia. Vamos. E então a gente tem, como a gente sempre foi muito unida, a gente também tem um pensamento muito próximo, né? De alguma forma, assim, a gente é irmã e tem um pensamento na mesma linhagem. A gente acabou, criando esse coletivo, né? E com isso a gente traz para a linguagem do audiovisual o corpo falando, né? E às vezes tem uma poesia, né? Às vezes vai ter uma musicalidade. A gente já produziu música também, já produziu videoclipes, né? Já produzi conteúdo para Shopee com um amigo meu aqui na cidade, sabe? Para o Spotify. Algumas coisas assim, muito realmente já também trampo com design gráfico. Então, com essa coisa da mídia, assim, eu consigo estar por trás. Para mim é mais fácil estar por trás ali, né? Fazendo as coisas. E nada disso eu fiz curso para ter, sabe? Foi realmente curiosidade. E aí a galera fala autodidata, né? Mas aí é a ancestralidade que dá a gente vai só. Então eu sou muito. Eu percebo que essa parte da comunicação para mim é mais fácil, né? De me comunicar, principalmente internamente. E Nossa, é um aí, autodidatismo muito grande, mano. É um autodidatismo que te levou para muito longe. sim, aí Aí, com os coletivos, minha irmã, que a gente foi, né, criando aqui na cidade em Candeias, então encontrei pessoas que foram me ajudando mesmo, né? É assim que faz. Assim, a câmera se pega assim, porque geralmente era no celular, então no computador também é desse jeito, porque tudo é no celular, sabe? Então o que eu aprendi de computador e câmera foi dentro do coletivo, né, com o Aniel, que é nosso amigo, inclusive está aqui também. E ele já era formado, já tinha os cursos dele, aí ele, pufo, me trouxe e falei, então é isso aí, agora já sei os dois, já tô, né? Agora só que se quiser mesmo é só estudar ali direitinho e conseguir fazer, mas tudo até hoje que a gente conseguiu se propor, a gente fez, né? A gente conseguiu entregar assim. E aí a dança, velho, vem isso, aí a Uniran, como o nome
Universidade da Reconstrução Ancestral Amorosa. O professor Jorge Conceição, ele entendia a cosmovisão como África, né, com a integralidade. Então, tudo está ligado. Se a gente foi colonizado a partir da nossa víscera, né, a gente tem o nosso espelho quebrado, que é, né, o que a colonização faz com a gente. Ela quebra o nosso espelho e vai, né, nos colonizando com o nosso ideal de que nós somos feios, de que nós não servimos, né, essa coisa do... Uma subjetividade extremamente colonizada, né? Colonizada para que o corpo preto não seja Não se valoriza. adepto a nenhuma qualidade. Exato, exatamente. Então quando ele traz, ele nos mostra qual era o problema, né, na sociedade, mas ele também traz a solução de alguma forma, que é isso. Então, se a gente vai olhar para a África, né, se a gente vai botar a África como centro do nosso pensamento e da nossa visão de mundo, como é que era a África pré-colonial no sentido como esses povos viviam, né? Então a gente vai entender que existia uma forma de se alimentar que era totalmente diferente. Então, a nossa víscera, ela não era colonizada, né? Então, não existia essa coisa da coisa de comer açúcar com tudo, né? Vamos dizer várias coisas, né? Não tinha os ultraprocessados. Então, aí o professor, ele traz essa integralidade toda de falar, não tem como a gente acabar com o racismo, né? Não tem como a gente se reconstruir na nossa estima só esteticamente, né? A gente precisa olhar a partir da alimentação. É a nossa base, porque pega a nossa víscera. Então, a partir daí, se transforma e ele trazer, né? Porque ele, como homem preto, ele teve um câncer de estômago, no qual ele foi diagnosticado só com 2 anos de vida e ele viveu 50 e tantos anos, né? Vamos dizer assim, Nossa, à frente, se tratando. Ele já era professor de Universidade de Geografia, ele era de Salvador, e aí ele começou a estudar naturopatia, né? Saúde popular também, como tratar do povo preto, também tinha esse engajamento com história, né? Com a história da África. Era uma pessoa que foi criada em um terreiro. Então, ele trazia essa visão holística africana, que a gente chama de holística, né? Mas aí, essa parte do sem glúten mesmo, né? Vai tirar o glúten, vai tirar tudo isso. Então, alimentação natural, para que a gente tenha a nossa psique capaz de lidar com todo o nosso emocional, né? Que é o exato. que também leva a gente a um ciclo vicioso. A gente fica viciado, aí vai comer mais, e come mais porque tá viciado na coisa, aí é um emocional que é ali. A gente tava até falando aqui, né? O doce, né? Que, tipo, velho, às vezes é só, tipo, me dá um doce, me dá um chiclete, pra poder Bota curar. o mel na boca e tá tudo certo. Porque Não, não, tudo resolve com uma colher de mel na boca, né? Eu sou dessas, né? Eu sou filha de Oxum, então tudo se resolve com uma colher de mel na boca. uma colher. Mas mel, eu digo menos mal o mel, né? Mas aí a gente vai pro extremo, às vezes, né? No extremo, então. E aí vai trazer para o nosso povo que as doenças do povo preto é o quê? É causado pelo excesso de açúcar, que é a diabetes, e causado pelo excesso de sal, que e de estresse emocional, né? De tensão emocional, que é o problema do. Pai, não tem hipertensão, né? Pressão Da hipertensão, né? E aí é isso, a gente. Então ele vai trabalhar toda essa forma integral de ver o mundo, né? De ser um ser brincante, né? A gente precisa ter essa criança viva, porque o que a visão de mundo patriarcal faz, né? Também é matar essa criança, é deixar a gente totalmente programadinho para servir a engrenagem para o rico ficar mais rico e o pobre cada vez mais pobre, porque a base tem que estar ali, né? Tem que preservar essa base para poder a galera fazer o que quiser no mundo, né? Vender o que quiser, comprar o que quiser e o dinheiro gerar. E aí é isso, né? Tipo, aí ele me ensinou a ter uma visão diferente do mundo a partir da ótica africana. E aí, no decorrer das minhas pesquisas, eu também incrementei a ótica indígena, porque é minha ancestralidade também, né? Indígena aqui de Pindorama. Então, eu permeio por esses cuidados, né? Então, ele também traz a massagem, né? O professor, ele trazia rituais de massagem, rituais de dança, para a gente trazer essa dança mais na essência, sabe? Não ser uma dança ali somente coreografada, né? Como geralmente a gente faz, vai num lugar para aprender uma coreografia. Hoje em dia, TikTok né? Não sei o quê, sererê, todo mundo na coreografiazinha. Mas como é que esse corpo dança? Tem coragem de dançar sem coreografia? Não tem. Nossa,
Às É vezes você isso que eu acho muito louco, né? Ah, o medo que esse corpo tem de se movimentar sem estar coreografado. sem estar colonizado, sem estar adestrado, sem estar com algo colocado do que é para ele reproduzir. Porque a gente já diz logo estranho. Ai, que estranho. A pessoa tá ali, né? Às vezes toda no seu sentimento botando a dança pra fora e aí todo mundo olhando assim. Ai, que estranho. Entendeu? Isso é o quê? Porque não é um corpo colonizado, é um corpo em estado selvagem de criação e de movimento, sabe? Mas a sociedade não enxerga isso, né? Não enxerga dessa E eu forma. acho muito interessante, né? Porque eu tive. Depois que passou a pandemia, né? Eu tive uma conexão com a dança muito mais forte, né? Antes eu já fazia balé, mas era balé clássico e tinha descoberto, tinha chego na minha cidade há muito pouco tempo o balé contemporâneo. E eu nunca gostei de jazz. Sempre eram músicas em inglês que a galera dançava. Pra mim aquilo não significava muita coisa. Aí, pelo menos o clássico eu sabia que já estava rígido, de rígido não ia sair, estava tudo certo. E o contemporâneo, a professora já começou trazendo Odara, do Caetano, então já tinha uma performance diferente. Quando veio a ruptura, quando veio a pandemia, teve uma ruptura com essa parte que eu fui retomar de uma maneira muito mais afrocentrada depois da pandemia, né? Porque conhecer Catiúcia Ribeiro não te deixa a mesma pessoa depois. Também conheço. Nossa, ela te transforma. E na pandemia, muita gente conheceu ela e muita gente foi transformada por ela. E ela vai trazer essa dimensão desse corpo enquanto território, né? Vai trazer esse movimento, né, que você traz do corpo. Eu visualizava todos os textos que eu lia dela, né? Não só dela, né, mas tudo que eu passei através do meu corpo nesse período pós-pandêmico. E eu só me recuperei da pandemia por conta da nossa ancestralidade, né? Porque foi uma das maiores violências que a gente já passou em coletivo. E daí eu queria dialogar e viajar aqui com você, porque eu sinto uma espécie de nascimento pós-pandêmico, né? Um nascimento que, assim como todo e qualquer parto, tem muitas contrações até a criança vir. Então é como se a gente ainda estivesse passando por várias contrações, até mesmo porque a gente não se pariu por completo. O ser humano que chegar em mim e falar eu estou pronto, eu vou pegar e vou falar, não quero você no meu raio de convivência. Só tá pronto quando morre, não é assim? Tá pronto pra Não! Até os nossos mais velhos são os mais sábios que morrem falando, não, eu sabe? nada sei. Exatamente, porque não é pra saber, meu amor. É pra viver. É para viver, exatamente. Porque se você me disser que você já sabe sem ter vivido, isso eu acho que é um erro muito grande dos pais, né? Eles trazem pra gente, eu já passei por isso. Mas não, nesse corpo. E daí a gente se joga no corpo. E Claro. daí a gente se joga no corpo. Tipo, esse corpo você nunca teve. Como que você vai já ter vivido? E aí eu queria conversar contigo sobre essa ideia do nascer, né? Sendo que a gente passou realmente, né, por um período de renascimento. E eu sou a Bia no meu terreiro de candomblé. Você fala bastante de ancestralidade, fala aí dos nossos orixás e do que nos formou, né, enquanto diáspora. Mas essa dança do nascer, quando a gente é a Bian, é uma dança que requer muita paciência, né? Então, como pensar nesse movimento que, ao mesmo tempo, se dá na encruzilhada, ou seja, tem o fogo de Exu, mas precisa ter a calmaria de Oxalá, precisa andar numa vagareza, numa velocidade muito tranquila. Como que você vê a dança nessa perspectiva dessa dança do nascer, né? Que eu acho que precisa ser extremamente calma para as dores enfrentadas. Rapaz, a dança do nascer, assim, como é o parto, né? O parto realmente ele é doloroso, assim. O gestar, na verdade, né? Porque pra gente parir, a gente tem que gestar, né? Nossa, Bem boa. antes, que é o que às vezes ninguém quer.
Todo mundo já quer. Pensei, vou parir. Engravidei, agora já vou parir. Não, amor, é 9 meses, 40 e tantas semanas. Um ser crescendo dentro de você, seu corpo querendo expulsar, porque não tá entendendo nada daquele vírus ali. E peleja. E assim, o sentimento que vai batendo da transformação é durante todo o processo, é uma transformação. A cada dia é uma coisa, né? E acompanhar uma criança desde a minha barriga até hoje, que tem 2 anos, me fez perceber um pouco do que é essa dança, né? Essa dança do nascer, porque a criança, né, ela vai ali o brotinho, aí vai crescendo e desabrocha, e cresce isso tudo em movimento dentro da gente. Então, isso já é a dança do nascer, né? O se gerar ali já começou. A partir dali já começou a nascer. Então, eu acho que é a partir da ideia, do sentimento que a gente tem, né? E de se manter, não se manter nos extremos, que eu acho também o que você falou, né? Do fogo e do vento, né? Por exemplo, assim, vamos pensar também nesse sentido. Eu acho que, para mim, a dança, ela é tão rápida, eu acho que é tão rápido, porque vivenciar, quando a gente percebe que nasceu, já nasceu. Sim. Entendeu? A gente só tá ali, tem um momento que tá tipo, não, quando viu, pufo, já nasceu. Já tá Exato. executando. Até É o que eu. parece que nem demonstrou toda aquela força, né? Porque do nada a mulher já sorri, né? Eu tô fazendo curso de doula, irmã. Tipo assim, eu não vejo a hora de estar muito próximo desse momento que acontece na vida dos nossos corpos. Porque, Sim, tipo assim, é algo fascinante. Como que pode alguém sorrir depois de, tipo assim, ter o corpo aberto? sim. E esquecer de tudo aquilo é uma, velho, é assim, é realmente inexplicável, né? Quando a gente olha pra nossa criança a primeira vez, sabe? É uma sensação inexplicável, que é como a gente pode assemelhar, né, a tudo que a gente realiza de dentro da gente, né? Se você tem um projeto, se você tem uma conquista que partiu de dentro de você ali, que você falou isso aqui, quando é realizado, mas só que assim, é triplique, multiplique, é muito maior, sabe? É muito maior porque parece que a vida faz sentido em ser transformada e em ser colocada num lugar mais amoroso, que o mundo precisa para ser mais amoroso, porque meu filho chegou, é meio que isso, sabe? Eu sou Então, uma pessoa que demonstra mais amor porque meu filho chegou, né? Então, chega nessa chavinha, né? Minha mãe é uma mulher, por exemplo, é que não gosta de possível. crianças. É, Uhum. e assim, é uma mulher que, tipo assim, os 3 filhos dela, eu tô trombando com algumas pessoas, né? E agora que eu vejo que depois de 24 e 25 as pessoas estão mais abertas para receberem outras em sua vida e se Sim, comunicarem, né? Trocarem um pouco mais de afeto, trocarem um pouco mais de informação sobre suas respectivas vidas, até mesmo porque a primeira coisa que elas vão falar não é a pessoa que ela perdeu, né? Na semana sim. passada e retrasada. E então fica muito mais fácil conhecer pessoas hoje em dia. E embora ainda esteja difícil, né? Você tem que ter bastante paciência. Mas eu ando vendo que são famílias muito desestabilizadas no sentido do afeto. São famílias negras muito desestabilizadas no sentido da troca dos afetos. Então, Sim. assim, eu fui muito amada. Assim, eu não posso dizer. Quando eu cheguei na fase adulta, minha mãe pegou e falou: Você não é mais meu bebê? Não, vai vir aqui. Eu falei: Não. Mas ela queria me colocar debaixo da asa até após os meus 18 anos. Minha irmã tá lá. Meu irmão eu já vi que vai dar linha, é outro que vai surtar. Mas minha irmã aguentou. Mas Sim. assim, eu vejo que a minha posição em relação ao amor foi: minha mãe é uma mulher que não gostava de criança até a gente chegar. Minha mãe é uma mulher que não gosta de criança, né? Mas ela não faz mal para nenhuma, Sim. porque ela teve 3. Então, Claro. assim, quando eu cheguei, ela falou que tipo, meu Deus, mas era a criança mais linda do mundo para ela. E eu não Sim. era. Exatamente. Era assim. Se ela falou que era, tem que acreditar. Eu vi Quando a gente fotos, eu fala, não era. eu acho que era, porque eu sou mãe, então assim, eu tô no time das mães aqui, eu acredito que sim. Mas eu tenho que soltar a criança, gente. Solta a criança pra vida, entendeu? Fica tranquila. Exatamente, nossa, essa me exaltou mesmo, que eu olhava para aquela foto e falava, puta cara de joelho, minha mãe. Muito mais bonito que você tem agora, posto que você tem agora.
Velho, você tem que sentir o cheiro do bebê. Tem um cheirinho assim que eles têm, sabe? Velho, é isso, é a ligação do que tudo, toda a teoria que a gente tem de plano invisível e plano visível é a criança, velho. É tipo assim, é Ai, inexplicável porque ela justamente, né? A dança dessa criança de até de vir pro mundo depois que ela nasce, porque enquanto a criança dela estiver viva, ela tá dançando. Porque a gente só para de dançar quando nos proíbem né, de dançar. A gente só para de tudo quando proíbe a gente de dançar. Quando a gente tem que ser robotizado, quando o movimento tem que ser assim, quando o cabelo tem que ser cortado desse jeito, tal roupa só que você pode usar, esse tipo de música não presta, tal, nananã. Então começa a moldar a personalidade dessa pessoa e aí a dança vai ficando empacada, né? Fica uma dança não natural, não orgânica, né? A planta ela não cresce, né, velho? Ela não vai crescer se ela tiver cheio de coisas empatando ali ela vai morrer. Então precisa de espaço, precisa da luz do sol. Então conhecer, né, também Kemet, né? Então vai me levar para outro lugar também, de olhar o mundo também de outra perspectiva, né? De realmente entender a ligação com o sol, com a lua, com a terra, né? Além somente de teorias e pequenos fragmentos, né? Então eu acho que viver no meio é viver na integralidade, né? É entender que todo ser humano só tem luz porque tem sombra, né? Só tem Oxalá porque tem Exu. Quem veio primeiro foi Exu, não foi Oxalá. Quem veio primeiro foi a mãe, não foi o pai. A mãe pariu a própria mãe para parir o pai, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender que são conceitos mesmo, né? E que são coisas que não tem como. Se é uma mulher que gera a vida, né? Nesse sentido de se é o útero que vai gerar a vida, que vai fazer uma criança nascer, né? Dentro desse lugar. Então, eu acredito que seja essa criação, né? Não tem como ser só Pai, Filho e Espírito Santo. não. Entendeu? Nossa, Não mas tem como. assim, você alugou um triplex na minha cabeça com essa frase. A mãe pariu a própria mãe para parir o pai. Explica, Claro! explica pra gente. Oh, pra gente, esqueci que eu tô falando com mais gente. Por exemplo, quando a gente entende, né, que a criação do mundo, pelo menos aos olhos dos queméticos, né, quando eles entendem o meio do néter, quando eu também vou ouvir as cosmologias indígenas, né, ou seja, Guarani, ou seja, Runiquim, né, ou seja, a cosmologia Krenak, tem várias, todas elas vão permear na contação dessa história de que é, o mundo antes da colonização ele era matriarcal porque se aceitava que o mundo tinha sido gerado pela mulher, né? Pelo feminino, na verdade, né? Pela energia feminina. Então, se só a mulher consegue parir nesse sentido, né? Quem tem a vagina, aí eu vou falar Uhum. mesmo dessa biologia, né? A vagina, a vulva, né? O útero. É, então, somente ela teria a capacidade de parir a mãe do mundo, né? Que é o primeiro estalo do mundo, é um parto, porque aí diz que é um grande som também, né? Um grande som que gera a vida. O movimento gera o som e gera a vida. Então, pare a mãe e a mãe cria o pai, né? E daí cria-se o resto do mundo. É assim. Tem toda uma explicação muito mais. Só que um resumo é como se fosse isso. Não tem como um pai, entendeu? Tem essa coisa do patriarcado. O patriarcado existe, mas ele existia com a permissão também do matriarcado e viviam em comunhão, porque o homem tinha o seu lugar na sociedade, né? Tanto que, por isso que ele tomou o poder. Porque eles não eram proibidos de nada, eles tinham o seu lugar. Então, quando a gente vai entendendo esse processo de que as primeiras mães, né, são as primeiras mães do mundo, quem domina a vida e a morte são as primeiras mães, são as Yamis, né? Então, assim, isso é muito forte de entender, né, que todo homem veio de uma mulher, não tem como a mulher vir de um homem, não tem como o homem vir de um homem, Não tem como vir da costela. não É tem tipo assim. pra ver se ele tava, né, me doer, vai, aqui engravida aqui do lado, vai. Nossa, gente, tipo Eu assim. preferia que E a fosse esse, galera né? não tem nem noção. Falam
dos nossos itãs, mas, tipo assim, eu vejo tão mais sentido nos nossos itãs do que em algumas coisas que eu leio, cara. Né? Não são coisas criadas assim meio aleatórias, né? Uma história aleatória, porque é tipo, inacreditável. Não, velho, são coisas baseadas na gente, na vivência, em como o mundo funciona, né? Na ciclicidade da natureza, como ela funciona, como funcionam os que a gente vai chamar de arquétipos também, né? Mas aí é meio que isso, eu acho que seria isso, assim. A sua pergunta, eu acho que eu responderia da dança. A dança, ela é tão lenta só porque ela é muito rápida. Eu acho que ela é muito rápido, porque eu vejo, por exemplo, eu já tô com 31 anos, a gente fala, gente, eu tô velha, porque quando não sei quantos anos atrás, eu achava que 30 anos era uma pessoa velha, né? A minha mente de Mas a antigamente era gente tipo, não. mas aí é isso, eu falo assim, tá vendo? Então eu não sou, mas o tempo passou tão rápido que eu me sinto, parece como uma adolescente, né? Assim, de jovialidade espiritual, mas o tempo do corpo, ele continua seguindo. Por mais que eu sinta que hoje a vida ela passa em um slow motion, porque eu escolhi também ter um estilo de vida mais tranquilo, porque isso também vai ditar a celeridade do como a gente vive, né, dos nossos pensamentos e tudo mais. Aí também entra a saúde mental. Mas aí eu sinto que ela passa mais eu consigo admirar mais, eu consigo observar mais, eu consigo ter mais presença, então eu consigo acompanhar o que passa, mas passa muito rápido. E Passa aí muito. é todos os dias esse equilíbrio entre, né, Oxalá e Exu, porque tem que estar ali no centro e que para entender qual é o centro vai ter que ir para os extremos e em algum momento vai acontecer, que não é combinado, né? Ele acontece. Às vezes a gente explode com uma coisa, às vezes a gente é muito passivo com outra, né? A gente às vezes faz de doida num negócio, às vezes para necessidade, então às vezes a gente também é mais duro numa situação conscientemente, então assim, é pensar em todos os extremos, a gente só vai conhecer o amor, o ódio, é o amor se a gente presenciar o ódio, né? Só vai conhecer o que é vida se a gente souber o que é morte, né? Não tem como. E só vai conhecer a vida se a gente souber o que que é a morte. E daí, assim, infelizmente, a gente tem que caminhar para uma derradeira, né? Mas é uma derradeira que, assim, a gente começa agora e daí vai, né? Igual a saideira quando a gente está no bar. É, você comentou que o professor Jorge Conceição ele vai trabalhar essa África pré-colonial, essa África que vai falar de Kemet, essa África que vai trazer uma ancestralidade que vai trabalhar esse plano do visível e do invisível muito mais presente no dia a dia, né, do nosso povo, no nosso dia a dia, de uma forma que a gente tenta regressar no período atual, né? A gente tenta regressar aqui na diáspora e a gente muitas vezes não tem os mesmos instrumentos, não tem as mesmas ferramentas para fazer esse resgate, para fazer esse retorno. Só que a dança que acontece através do nosso corpo é uma das maiores ferramentas de resgate disso, Porque o né? nosso corpo é nossa memória, né? Exatamente. Então, Então, como que esse corpo ele atua, principalmente o corpo de um homem preto, por exemplo, como que ele pode encontrar a feminilidade dele? Como que ele pode encontrar esse invisível feminino, sendo que o visível que é apresentado para ele, essa materialidade, essa possibilidade, é somente a ceifada, é somente a colonial, é somente a ocidental, é somente a que viraliza e valoriza só a virilidade dele, a masculinidade dele, mas que a gente sabe, né? O Brasil é o país que mais odeia mulheres no mundo. Um deles, né? Se não o maior. Então, assim, como que a gente pode fazer com que o resgate desse invisível feminino a partir da dança não não nos violente ainda mais? velho, é isso, né? Falar também desse resgate, desse feminino que não foi colonizado, né? Que é o que sofre, eu sinto assim. Quando eu observando o meu estado, né? Quando eu percebo esse molde que o sistema fez, né? Que ele faz na gente, desde a nossa infância, que aí vai atingir meninas de um jeito e meninos de outro, mas vem da mesma base, né? Vão ter somente formas de tratar ali
Com um você proíbe, o outro você, como é que aquela palavra deturpar, né? Deturpa totalmente, adoece para conseguir dominar, né? Adoece para Eu acho dominar. que hoje eu estava falando isso aqui, né? Que a visão de mundo patriarcal, ela mata a mulher, né? Porque se ela diz que é só Pai, Filho e Espírito Santo, a mãe tá onde nisso? Então, eu acho que já começa daí. Se você já matou a mãe na história, se a mãe não serve para nada, né? Não tem local de fala nisso, o feminino, esse feminino que se matou dentro de si para matar no outro, que vem como uma ameaça, né? Porque o que eu consigo enxergar é que essa visão ela vem desse feminino ferido, do homem espelhar na mulher o que está dentro dele, o feminino dentro dele, né? E ele espelha isso como algo negativo. Ele enxerga isso como não possível dentro dele, porque aquilo o torna vulnerável. Então, aí ele atribui isso ao sexo frágil, né? A ser a fragilidade é a mulher, mas na verdade a fragilidade do homem é o feminino que ele descobriu e não soube lidar. Então, eu observo assim que é um contexto muito louco dos meninos, né? Os meninos pretos também que crescem na periferia, né? Tem um filho e tem os sobrinhos, tem outras crianças e a educação, a pedagogia, geralmente é o homem não chora, né? Homem que é homem não chora, né? Homem que é homem faz tal coisa. Homem que é homem é tal não sei o quê. Eu, né, na minha visão, eu busco criar o meu filho no respeito e na valorização de que se ele dançar qualquer tipo de música, ele não vai ser visto por mim ou por quem está perto dele, né, dentro da nossa casa, como algo pejorativo, entendeu? Porque a gente não traz esses movimentos, não já sexualiza os movimentos, né? A gente também transforma, a gente dança de outro jeito, a gente traz outra referência. Mas aí a questão é quem são as referências dos nossos pais, quem foram as referências dos nossos avós, né? Então, para eu sou o quê? Que referência eu sou para o meu filho? Que referência eu sou para a minha comunidade? Eu já vivenciei muito, né? Como eu falei, antes de conhecer o professor, a minha dança ela era totalmente colocada nesse lugar, né? Eu conseguia fazer movimentos de músicas, eu dançava funk, eu dançava o pagodão, né? De fazer essa dança do corpo mais rebolado, mais, né? Isso tudo mais ondulado, conseguia fazer isso tranquilamente nessas músicas, mas se me colocasse uma outra música, né? Botasse um Fela Kuti, eu já ficava mais, eu não sei dançar isso, porque tinha vergonha. Então, eu acho que é isso, né? Não, a gente não tem o exemplo dos nossos pais, homens que dançam. Então, para o menino, ele vai precisar conviver com pessoas que dançam e que não reprimam quando ele dançar. Eu acho que é a primeira Qualquer coisa. música. Qualquer música, no sentido assim, hoje em dia, infelizmente, né? As periferias estão cheias de músicas que a gente fala que não é para criança, né? Aí o Exato. que eu acho é conduzir a criança para outro tipo de música. Eu não sou a favor, mas eu também não vou chegar lá na favela, desligue seu paredão e procurar briga com ninguém, porque, né, Jamais, jamais. Não casa tem eu o não seu tenho, paredão. entendeu? Então, tipo assim, compreendo quem permita, compreendo quem autorize, né? Compreendo, mas não concordo. Mas eu acho Inclusive, que quero entrevistar pessoas pretas que estejam nesses lugares, porque é claro, interessante a gente eu, ouvir eu já essa tive, né? produção de conhecimento. É uma produção de conhecimento também. É Velho, uma produção de tipo assim, conhecimento a partir da violência, mas qual não claro. está vindo a partir dela, Mas né? e também é uma organização, velho. Você montar todo um evento dentro de uma rua, entendeu? Convocar pessoas. Aí vem a comunicação. Aí vem as pessoas que têm coragem de dançar, porque eu já vivenciei isso. Eu já vivi em paredão, então eu sei os dois lados da coisa. Eu já. Então eu tenho local de fala, entendeu? E tem uma organização, tem uma coisa ali muito importante de comunhão, de coletividade. Só que com o tempo tudo vai se tornando mais pejorativo porque é a união de muita gente preta. Então o incentivo é cada vez mais que a gente se acabe. É mais álcool, é mais drogas, é mais tudo que a gente deveria estar distante ou usando com consciência, né? Porque aí é um fim de semana que eu quero desestressar, porque eu tô a semana toda trabalhando, né? É só massacre de todos os lados. Então eu vejo que o exemplo, sabe? As crianças, elas podem ter
sofrer é isso, a violência que for, né? Infelizmente, que acontece, mas alguém vai ter que ser exemplo diferente para essa criança, para isso se transformar, sabe? Algo na vida dela ali, senão aí só adulto e olhe lá, né? Porque aí quanto mais velho, eu acho mais difícil da criança ter um outro estalo na vida, assim, de pô, tal coisa, né? É outro caminho, outra forma de ver o mundo. Dependendo do local e dos caminhos que aconteça, não vai mudar. Mas para mudar precisa de referências, precisa de gente. Não gente de internet, tipo assim, ah, gente, eu sou diferente, aí eu vou aqui te ensinar a fórmula de como ser assim. Não, no dia a dia, sabe? E No aí dia é a isso. dia. Quem é que está disposto a mudar o jeito que é, né? Quem está disposto a mudar as relações nocivas, quem está disposto a mudar a sua relação consigo mesmo, a pegar os traumas e ter que lidar com isso de alguma forma, sem descontar no outro. Quem é que está, né, disposto a se colocar na sua responsabilidade da sua própria vida, de falar assim, ó, hoje eu não vou mais comer isso aqui, porque isso aqui me causa esse dano emocional, isso aqui me causa depressão, excesso de açúcar me causa depressão, excesso de sal me causa hipertensão, excesso de tal, né, de tal coisa me traz E é muito alergia no meu. louco, né? Porque essa pauta que a gente tá falando, beleza, a gente vai soltar esse episódio e já vai ter levado um tempinho. Mas a gente acabou de ver o junk food dos Estados Unidos ser lançado, né? Aquela grade alimentar norte-americana, E onde a eu gente vi. tem um guia da alimentação brasileira que, assim, beleza, incorpora alimentos os quais a gente entende, né? Que é danoso para corpos pretos, né? Como o glúten. Mas ainda assim é um guia alimentar para a população preta que incorpora e considera todos os povos que aqui habitam. Né? Então, Sim, se tem alimentos que não são só para nós, é porque também incorporam outros povos, como sim, os do colonizador, né? exato. Majoritariamente os corpos do colonizador, né? Claro. E um ponto que eu queria tocar com você para pra gente derradeirar mesmo é esse feminino que a gente não sabe como lidar quando ele é encontrado, né, principalmente dentro de corpos pretos. Eu estava vendo recentemente uma reflexão de um homem preto que nós mulheres, beleza. Agora, as mulheres que gostam de homens, né? Porque eu não me incorporo nelas, eu gosto de mulheres. é, Muitas vezes questionam essa masculinidade tóxica e esse não encontro com o feminino, né? Que não, essa ausência de sensibilidade que existem dentro e essa masculinização excessiva dentro do corpo de homens pretos, principalmente. E daí esse produtor de conteúdo, ele estava trazendo essa questão da importância de quando nós encontramos um homem que questiona a sua virilidade, a sua masculinidade e se defronta com o seu feminino, nós não o acolhemos da forma a qual esse homem deveria ser acolhido. E daí eu te pergunto, a gente tá, nós mulheres também estamos preparadas para ver homens acessando a sua feminilidade, acessando o seu espírito feminino dentro das suas respectivas masculinidades? Mas a gente não tá pronto para nada, né? Primeiramente. A gente não tá pronto para nada. Mas o que eu acho é que, primeiro, cada um tem que estar pronto para si. Entendeu? Eu acho que enquanto a gente não quiser se ficar pronto para o outro, para encontrar o outro, ou para ser encontrado, enquanto o Axé. foco for esse, né? Enquanto o foco for esse, encontrar o homem com o feminino que eu vou aprovar, porque tem a idealização também da mulher do que é encontrar um homem com esse feminino, né? Porque eu acredito, me desculpem, mulheres que gostam de homens muito afeminados, eu não gosto muito, não. No sentido assim, entendeu? De eu me relacionar sexo afetivamente não me atrai. Eu sou mais do homem mesmo ali, né? Que eu percebo que tem uma masculinidade um pouco mais avantajada do que a feminilidade ou do que está mais em equilíbrio.
mas do que é muito, do homem muito sentimental, às vezes, né? Eu realmente não sei lidar, eu acho que vai desligar. Ai, cadê? Desliga não. Mas voltei aqui, deixa eu só abrir. Ai, cadê? É aqui ou aqui? Eu ainda tô disputando no botão, Você tá? tá me vendo? Eu só tô tentando achar aqui onde é que eu tô. Ah, lá atrás. É isso aqui que abriu. Tá me escutando? Voltei, pronto. Um negócio que tinha aparecido aqui na tela e eu não tava sabendo tirar, mas deu certo. Agora eu já Ai, tô vendo. Voltou já. Sim, é no sentido de um homem que eu sinta que vai me proteger. Que oh, tenha essa coisa assim do homem capaz de proteger a sua família. Não, entende que não é porque aí a pessoa fala, ai, porque as pessoas assim, do extremo, né? Tem que ser um escroto. Não, gente, é tipo assim, um homem capaz de proteção. Porque quando a mulher, ela tá fragilizada, né? Ou em pós-parto, ou com uma criança muito nova, que não pode trabalhar até certa idade, que o homem consiga bancar a casa, enquanto a mulher não pode trabalhar, e consiga cuidar do filho dele, consiga colaborar com a casa e consiga manter essa mulher segura das energias ao redor. Esse, a gente vai dizer assim, é o que a gente tem de exemplos e referências dos homens africanos, né? eu Quando a fico gente muito na questão, né, de tipo, beleza, são 9 meses de gestação e às vezes se a gestação é de risco, a mulher ela já fica em casa. Mas vamos supor que a gente esteja no mundo criado por nós. sim, Pô, seria fascinante, beleza. 9 meses de gestação, tô ali no batidão, ainda com a barriga sei lá, na tela do computador no escritório, enfim, tô trabalhando ainda. 6 meses depois eu pego essa licença maternidade que antes era de 6 meses. Algumas empresas ainda não têm 6 meses, mas oficialmente é 4 agora. Então, assim, é algo absurdo. É absurdo. sério, que são 4 meses 4 meses. Só que, agora. tipo assim, as mulheres saem no último mês de gestação, então as crianças estão entrando nas creches com 3 meses de idade. As creches precisaram adaptar a sua recepção de crianças para 4 meses, porque senão não tinha como essas mães trabalharem. Aqui no estado de São Paulo, a gente está sofrendo uma violência dessa. Em Meu Deus. relação. Isso quando as mulheres não têm, assim. Eu tenho uma amiga que ela não conseguiu tirar a licença maternidade dela, porque durante a gravidez dela, ela precisou já passar os últimos 4 meses em licença maternidade. Então a criança dela nasceu, ela se recuperou da cesárea e voltou. É algo muito violento que a gente faz com o corpo das mulheres pretas, principalmente pretas, porque Exatamente. assim, eu só ouço esses relatos de mulheres pretas. E Sim. daí o que seria interessante seria uma licença maternidade masculina pós os 6 meses que a mulher fica em casa. Um Então, home tá, office. eu fico bancando, depois você banca. Entendeu? Tipo, pra existir É isso. realmente uma conexão desse Ambos, né? homem com essa criança. Não Exatamente. somente de provedor. Isso. A gente entende, né, que a criança ela necessita da mãe até os 2 anos na amamentação, indicado aqui. A criança mame, né? Tenha esse aleitamento até os 2 anos de idade, para que ela consiga adquirir tudo, né? Tudo que ela necessita. Então, eu acho que a mulher precisa sempre de suporte, né? A gente vai sempre precisar de suporte emocional. E às vezes o homem também não é suficiente para isso, né? Então, como a gente vive nessa sociedade que não é uma comunidade, porque numa comunidade isso funciona diferente, né? Tem comunidades indígenas, por exemplo, que o homem, né? E aí eu trago exemplos para a gente pensar em soluções, né? Partindo desses exemplos reais, em que na gravidez o homem vai para casa do pai e a mulher vai para casa da mãe, da família, dos pais dela, sabe? Em que eles são cuidados como filhos pelos pais de alguma forma, né? Porque a gente precisa desse cuidado e quando a gente passa, a gente entende que a gente precisa dos nossos pais, sabe? Presentes ali, dando esse suporte, esse apoio. E a partir disso eles conseguem lidar, né? A mulher não, nem a mulher nem o homem, não fica nenhum dos dois desassistidos e sobrecarregados.
Então, eu acho que a solução seria realmente, né? Se a gente tem amigo, se a gente tem uma família que se coloca disponível. Por exemplo, eu consegui ter minha mãe perto, eu consegui ter minhas irmãs perto, consegui ter meu sobrinho perto, consegui ter minha família perto, sabe? Nos primeiros e até hoje eu sempre estou por aqui também, perto deles. Então, isso faz total diferença, esse apoio, para poder até o homem conseguir trair, se ele não conseguir, né? Essa licença, ele conseguir, nesse molde de hoje em dia, sair para trabalhar e prover, quando chegar em casa ter que dar conta do filho e da companheira de alguma forma, porque isso é possível. A gente não tem a energia porque a gente tá com a nossa psique abalada e doente, mas a energia ela existe no nosso corpo. A gente só tá dando ela também para coisas, gastando ela com coisas que é dando ao sistema toda a nossa energia vital e para nossa família a gente não tem nada. Né? A gente vai ver que as mulheres saem para cuidar dos filhos das outras, tem energia para isso, né? De ficar o dia inteiro, que, né? Como babá, como professor, como professora, como cuidador, mas porque precisa também do dinheiro. Já tem né? A forma fácil de fazer as coisas, de acolher, de cuidar, mas precisa do dinheiro e vai trabalhar com isso fora e dentro de casa não tem o cuidado. Os filhos não têm o Exato. cuidado. Quem cuida, né? Porque também não tem uma comunidade que possa cuidar e essas crianças não se sentirem desassistidas. E Porque não tem. só isso, né? Essas crianças grandes, né? Essas crianças interiores, né? Igual a gente falou no decorrer da Todas. conversa. A Exato. gente vê, não sei se você está acompanhando. Eu não estou acompanhando, mas infelizmente alguma coisa do meu algoritmo chega às coisas do BBB. As coisas do BBB sempre chegam. Porque eles E entregam, eu tenho que entregar, meu amor. Tem que entregar. O E assim, algoritmo. eu tenho amigos que são produtores de conteúdo, eu não vou deixar de curtir o conteúdo deles, porque eles precisam de engajamento, eles estão na mesma pira que eu. Claro. E daí, assim, eu olho e vi a tia Milena e a criança interior dela, né? E é uma participante, né, do reality desse ano, e é visível nós entendermos que quando a gente mata a nossa criança interior, quando ela aparecer, ela vai assustar o outro. Porque a nossa sociedade ela não está pronta para ver a nossa criança interior quando ela foi desassistida socialmente. Claro. Claro que sim, porque isso velho, é muito louco assim perceber, né? Porque eu percebo que tem algumas atitudes, né? Eu vou trazer pro pessoal, que eu realmente não acompanho o BBB, eu não chegou pra mim alguma coisa, acho que foi Carla Cotirene postou essa semana de É, a alguém, Carol Cotirene postou, amiga, tá difícil. Até aí eu a falei Bárbara assim, ô nega. Corrige. Aí eu nega, vou ocultar aqui porque nem me interessa, tá? E eu não consigo. Mas aí, de trazer pra realidade assim, né, de como a nossa criança que foi destratada, não foi acolhida, ela se manifesta em várias situações e principalmente quando a gente vê outra criança tendo acolhimento que a gente não teve. Sim. A invejinha tá ali, a birrinha, a raivazinha que bate às vezes dentro do nosso ser, a nossa criança ali resmungando, quando vê outra criança ter o que a gente não teve, sabe? No sentido Exatamente. emocional, suporte emocional. É triste, às vezes a gente vê nossa criança triste e fala assim, por que eu tô triste de ver uma criança sendo tratada com justiça? Mas não é o meu adulto que tá triste, meu adulto tá concordando, é a minha criança que tá falando ali que ela precisa de acolhimento, então eu vou ter que fazer o trabalho de eu ir lá e acolher ela, né? Porque agora eu sou adulto. Exato. E aí nessa hora ninguém quer ser, né? Eu quero ser o Conhece adulto. Carolina Manda? Oi? Conhece Carolina Manda, do Ione das Pretas? Conheço. Tô Ontem lá. a gente tava na espiral de lua nova, a primeira Ontem espiral do foi. ano. Eu fui e ela Foi. tava. E assim, o mote dela, desde setembro, ela vem, parece assim. Nossa, parece socos na cara, minha irmã, Eu desculpa. acho que eu tive na Mas U. assim, parece muito socos na cara ela falando, a gente precisa acordar o nosso adulto, a gente precisa crescer, a criança Não não pode resolve sentar o na mesa para problema. negociar. A Não pode. criança não negocia, você Não. tava nessa? Eu lembro dessa. Eu participei da última espiral do ano. Ela trouxe logo um textão. Bufo, 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 bufo. Meu Deus. Foi tenebrosa, gente, que mulher incrível. Eu espero que Foi. esse ano ela apareça por aqui. Estamos no aguardo, estamos gestando
Estamos gestando, daqui a pouco a Axé, gente axé, pare. axé. Que massa. Ai, ai, mas minha irmã, eu não tenho nem palavras para agradecer essa troca, eu não tenho nem, assim, dimensão. A gente foi para muitos assuntos, mas todos eles Sim, atravessaram o corpo, né? sim. Que é exatamente isso que mais me encantou, né, no seu trabalho todo, que, tipo, o professor brasileiro ele falou muito, eu acompanhei o dia, Uhum. e assim, vários momentos eu queria até dar uma choradinha, né? Mas eu me comprometi desde o ano passado a ser um pouquinho mais profissional, a ser um pouquinho mais profissional e parar de chorar no meu podcast. Ô, gente. Que eu chorava direto, olhava assim e falava, mano, eu não quero que as pessoas me escutem chorando, não. É muitas lágrimas guardadas, né? Aí não dava pra fazer boa pergunta depois. Aí eu olhei assim, eu falei, não, gente, vou aprender a dar uma controlada nos sentimentos, porque essas bichas é foda, elas realmente emocionam, vocês emocionam, eu agradeço, Orixá, o Ori de vocês. De Muito verdade. obrigada, Argideia, muito obrigada mesmo, minha irmã. Foi uma troca incrível. Você tem mais alguma coisa para deixar para nós, para entregar? Então, eu quero também muito agradecer, né? Por todas as energias e por todos os seres, né? Que habitam o meu corpo, que habitam o céu, o cosmos e que me permite estar aqui com você hoje em presença, né? Espiritual e física também, nesse mundo virtual que nos conecta de tão longe. Então, assim, eu sou muito grata, né? Pela minha família, por tudo. E o que eu quero trazer, assim, pra gente é que o movimento é o que vai gerar a vida, sabe? Só ele vai conseguir gerar vida, nada que tá parado. O que tiver parado tá morto. E o que tá morto não serve, né? Só o que vem depois. Então, nesse sentido de que a gente saiba que tem como viver com um pouquinho mais de bem-estar no mundo, mesmo capitalista, mesmo patriarcal. Tem formas de a gente se conectar com a gente mesmo, né? Tem forma de a gente comer mais saudável, dar mais presença aos nossos filhos, aos nossos amigos, às nossas famílias, a ver o mundo com mais amor, né? A dançar mesmo essa vida sem vergonha de ser feliz, de ninguém estar aprovando, sabe? Ninguém precisa aprovar o que esse corpo dança, não. O que esse corpo dança é a fala dele, né? É o que a memória dele me mostra, sabe? É a incorporação de todas as minhas memórias, é o meu movimento. Não é coreografia de ninguém. É o que ele lembra, é o que ele sentiu, é o que eu nem lembro que ele sentiu, ele falando que sentiu. Então, todos os dias, todo mundo tem contato com isso de forma inconsciente. A gente busca a consciência de quem a gente é, primeiro, de tudo. Se cuidem, né? Se alimentem bem, bebam água, comam muita fruta, muito legume, soltem a mão da Babilônia, que ela não serve pra nada. Pra gente de verdade. Solta a mão, né? Pode ali seguir o seu rolê, né? Precisa trabalhar, mas liberta pelo menos a mente, né? A gente libertar a nossa mente já é 90% do trabalho. Porque a gente até trabalha para eles de uma forma melhor pra gente. Até conseguir sair de lá. Mas nesse sentido mesmo, criar, mudar a visão de mundo, transformar quem a gente é, se unir com o nosso próprio povo. Então, mudar a visão do mundo que a gente está vai fazer a gente se unir, querer estar mais perto, querer saber, se cuidar. Eu acho que é isso. Vamos se cuidar, vamos saber que a vida é linda, é bonita. Aqui eu tô vendo um monte de passarinho, um monte de coisa. Apreciar isso, sabe? Apreciar os mínimos detalhes, os mínimos, o silêncio, o dentro, o interior. Saber que tudo é vivo, que todo organismo é vivo, né? E a gente faz parte de coisas maiores, assim. Então, eu acho que é isso que eu quero falar, assim, gente. Dancem muito! Ai, gente, Muito! meu Deus, e vamos dançar muito, a ideia. Nossa, gratidão, gratidão mesmo. Não tenho mais nada o que dizer, meu povo, só que eu tô muito grata por esse encontro, minha irmã, muito grata. Eu não vejo a hora de voltar para Bahia e te abraçar e realmente consumar o encontro, né? Um encontro ancestral. Claro! Claro que Beijo, sim. beijo, Dançar beijo, meu junto. povo. Beijo, minha irmã. Que Mãe Oxum abençoe a gente. Beijo! Tchau, tchau. Beijo, meu povo. Axé!